Se nem Jesus, nem Deus olham para o nosso passado, olham para nossos erros, quem são as pessoas para olharem também? Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre o devocional. Então, faz muito tempo, na verdade, que eu não posto vídeo nesse canal. Algumas coisas da minha vida aconteceram e eu tô precisando ocupar minha cabeça pra que eu não volte a ter depressão e não volte a ter crise de ansiedade. Ativar esse canal tá sendo um caminho pra que eu continue aqui, que eu permaneça aqui, né, e não desista das coisas. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre devocional. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer devocional, entender como faz, entender como funciona, sabe? Aqui nós vemos muitos vídeos na internet em que falam que você precisa de tal livro, você precisa ter um acompanhamento aqui, você precisa ter de alguém te guiando, você precisa de tal coisa, você precisa de iPad, tipo... Não é assim, gente. Nosso Jesus, ele é simples, sabe? Ele veio pra terra em toda a sua simplicidade e o fato de nós termos que seguir a ele também diz respeito a nós sermos simples. Gente, eu tô gravando esse vídeo de frente com o escritório do meu pai. Eu fiz a janela pra não ficar tanto barulho. Não. Misericórdia. O fato de Jesus ser simples diz respeito a nós também sermos simples. Eu tô gravando esse vídeo aqui em cima da minha cama. Vocês podem ver que eu vou ficar me balançando às vezes, porque eu tô em cima da minha cama. Pra gente ter um papo de amigo, um papo como irmãs mesmo. Pra eu explicar pra vocês como funciona o devocional, o que é devocional, qual é a importância. E espero que vocês gostem desse vídeo. Então, tá bom? Ao contrário do que muitos dizem, vocês não precisam de muitas coisas pra fazer devocional. Na verdade, tudo que eu uso pra fazer devocional tá dentro dessa bolsinha aqui. Essa é minha eco bag que eu levo pra todo lugar, porque eu acho ela linda. A minha amiga que desenhou aqui, tá escrito Fishers of Men. É linda essa eco bag. E eu guardo aqui tudo que eu uso pra fazer meu devocional. O simples, gente, é o que funciona. A minha Bíblia. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia muito antiga e eu tinha parado de usar ela, mas aí eu doei a minha Bíblia que eu usava pra uma menina, pra uma adolescente que precisava, e daí eu voltei a usar essa daqui. Então, gente, se eu precisar de uma Bíblia, não precisa ser uma Bíblia Note, sabe? Essa aqui é a Bíblia Note, mas não precisa ser, sabe? A versão, você pode usar a versão que você quiser. Tem aquelas versões mais simples que é a NTLH. Eu não aconselho, se você já é crente de uma boa caminhada, eu não aconselho a NTLH, porque ela muda às vezes muito o sentido original mesmo do que a palavra quer dizer, mas se você é um novo convertido, isso vai te ajudar muito a entender a palavra. Meu caderno de oração, esse caderno eu comprei na Renner ou na Riachuelo, eu acho. Eu paguei super baratinho, mas assim, eu comprei ele porque eu achei a capa bonita, sabe? Se você for fazer um caderno de oração, compre com uma capa que vai chamar a atenção aos seus olhos, compre com uma capa que você vai gostar de carregar por aí, porque senão às vezes a gente compra o caderno, só um caderno de oração, a gente compra uma capa que a gente não gosta e às vezes a gente acaba nem usando, né? Vou comprar uma capa, um caderno e uma capa que você gosta, vai fazer toda a diferença. Aqui o meu, ele tá quase acabando, inclusive, ó. Tem só mais isso aqui de páginas, né? Esse aqui tudo foi já. Caderno de oração é essencial pro seu devocional. E um penal. Gente, esse penal aqui, eu tenho ele desde 2022, eu acho, e eu amo esses penais que são de pasta, porque eles são fáceis de carregar e cabe muita coisa aqui dentro. E aqui dentro eu tenho, não vou mostrar tudo, né? Mas tipo, eu tenho caneta colorida. Minha caneta favorita, que é essa aqui da Bic. Lápis, lapiseira, corretivo, enfim, gente. Coisas básicas de papelaria. É só isso que eu uso pro meu devocional. Só isso mesmo. Um plus, que não é necessário, mas eu uso meu iPad pra fazer devocional. Esse aqui é meu iPad, ele é o iPad 10. Eu não personalizei ele direito ainda, sabe? Ele tá bem simples. Se vocês quiserem que eu faça vídeo decorando, enfim, redecorando meu iPad, me fale aqui nos comentários. E por que eu uso meu iPad? Pra pesquisar pad de oração, sabe? Aquele fundinho musical no final. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se movimenta em nosso tempo de oração por emoção, pela música que a gente tá escutando. Então, se você vê que realmente é necessário, que aquilo acalma sua mente, pelo menos pra mim, se eu tenho um pad, eu já entro no clima, minha mente já acalma, sabe? E me ajuda muito. Então, quais são os pads que eu uso? Gente, é esse álbum não, essa playlist aqui, ó. Pad de oração e tem essa capinha aqui. Essa capinha azul. Gente, acho que eu já escutei todas. E é uma playlist curta, olha aqui, ó. Curta, tem 13 horas. Minha modelo vai ajudar no super devocional. Elas são músicas assim, ó. Essa aqui é minha favorita, ó. God's Glory. Nossa, essa é minha favorita. E geralmente é isso que eu uso pra fazer uma devocional. Agora vamos lá, para aquilo que geralmente as pessoas falam que é mais difícil, que é escolher o livro, o que ler, como saber se o que eu tô lendo e tô interpretando é certo ou não, porque também tem aquilo da gente acabar interpretando a passagem errada e a gente se guiar por uma coisa que não é certa. Então, gente, o primeiro passo é isso aqui, ó. Nosso caderno de oração. Gente, caderno de oração eu escrevo como se eu estivesse escrevendo, ou às vezes como se eu estivesse escrevendo um diário, ou às vezes pedindo de socorro para o Senhor, sabe? Deus, tô passando por isso, aquilo. Olha aqui, ó, eu escrevi essa página específica, eu escrevi bem grande. Vigia no que fala. Esteja pronta para ouvir, tardia para falar. Vigia no que fala. Tudo que é seu, implantado em nós, faz gerar frutos, sabe? Então eu escrevo essas coisas aqui assim, isso aqui tem me ajudado muito. Então o primeiro passo é você orar, sabe? Espírito Santo, estou entrando aqui nesse momento, na sua presença. Estou fazendo meu devocional.
E, enfim, você deixa a tua oração fluir. Mas alguns conselhos que eu dou pra vocês. Vocês estão afastados, estão voltando e querem fazer devocional, sempre falem e sejam sinceros com o Espírito Santo, sabe? Espírito Santo, tô há muito tempo afastado, não tenho forças pra ler a Bíblia, não tenho forças pra fazer devocional. Então peço que o Senhor me guie hoje pra aquilo que eu preciso ouvir. Às vezes eu preciso ouvir uma palavra de acalento. Enfim, o Espírito Santo, ele tá aqui pra nos ouvir e nos guiar. E nós precisamos entender que nós temos que ser honestos com o Espírito Santo. Não sentar na frente de Jesus e do Espírito Santo e fingir uma santidade que nós não temos, sabe? Fingir que nós somos santos, mas nós não somos, e eles sabem disso, sabe? Eu vi esses dias uma frase no TikTok que fala bem assim, ó: Deus sabia de todas as cagadas que você ia fazer antes de te chamar. Isso é muito real, sabe? Então Deus conhece você, Ele conhece o teu coração, Ele conhece quais são as suas intenções. Então na hora de você orar, você precisa ser sincero com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô aqui, às vezes eu não queria estar, às vezes eu estou sem força, mas eu te convido. Me ajuda, me dá luz, me guia para esse momento, me guia para o que eu posso fazer. Eu tenho certeza que você vai fluir muito bem no seu devocional. Então começa ali fazendo uma oraçãozinha, sabe? O tempo que você conseguir. Não existe regra, sabe? Você tem que ficar orando uma hora, sabe? O Senhor sabe a intenção do seu coração. A melhor parte de nós nos conectarmos com Deus é o ponto que a gente entende, que Deus nos entende também, Ele nos conhece também, sabe? Muito mais vale 2 minutos de uma oração sincera do que 1 hora de uma oração que só enche linguiça, sabe? Então a gente tem que estar sempre, sempre, sempre disposto a entender e saber qual é o caminho que nós temos que seguir na oração. Então, a partir do momento que você orou ali, entregou os momentos pro Senhor, vem a hora da adoração. Eu gosto de cantar muito aquela canção de Simeão, que é do Drops. Gente, esse hino é a coisa mais linda. Ele tá até aqui no minha playlist curtidas do Spotify. Não sei pra vocês, mas pra mim a playlist curtidas é tipo assim, algo, um patamar elevado das playlists, sabe? Tipo assim, algo que pra eu curtir alguma coisa, tem que gostar muito dessa música. Gente, esse hino é lindo. Não sei se vocês sabem, mas eu sou missionária. Desde os últimos vídeos que eu postei, faz uns 3 anos que eu postei o último vídeo, eu sou missionária, né? Então gastarei minha vida pra te coroar é muito real na minha vida. E todos nós somos missionários enviados pelo Senhor, porque a grande comissão dele nos chamou para algo muito maior do que a gente imagina. Ele falou: ide para todos. Então todos nós somos missionários, né? Mas eu estive em campo durante 1 ano e pouco. Começa com uma adoração. Eu tenho uma playlist muito boa, vou deixar ela linkada aqui na descrição para vocês. Aí você ora, começa com uma de adoração. E aí, por fim, e por último e não menos importante, é a parte da palavra. Mas e aí? Como que eu sei que eu tenho que ler? Eu vou muito do que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, sabe? E nos últimos meses o Espírito Santo tem ministrado muito sobre Colossenses. E eu tenho feito devocional em Colossenses há alguns meses, sabe? Colossenses, ele tem 4 capítulos. Olha, vou mostrar pra vocês. Colossenses é isso aqui e isso aqui. Olha, aqui já começa 1 Tessalonicenses. Colossenses é só isso aqui. E na minha outra Bíblia, a Bíblia que eu doei, isso aqui tava tudo rabiscado, não tinha mais espaço pra escrever nada. Mas o Espírito Santo tem me conduzido muito a ler Colossenses, que é uma carta muito linda de Paulo, sabe? Quando Paulo escreve ao povo de Colossos, ele apresenta Jesus, e é nessa parte que ele fala que ele é a imagem de Deus invisível, ele é Senhor sobre toda a criação. Então a gente reconhece muito a soberania de Deus no livro de Colossenses. Então eu amo esse livro e tenho feito devocional nele faz muito tempo. Então se você não tem ideia de onde você pode fazer devocional, faça devocionais em livros pequenos, sabe? Igual Colossenses, Tito, 1 João, 2 João. Mas é muito importante, na hora da oração, ter certeza que o Espírito Santo vai te guiar por algum pensamento, sabe? Às vezes você vai lembrar de algum versículo e você não sabe onde tá, mas aí você pega lá o teu celular, pesquisa no Google aquele versículo e lê o contexto inteiro, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Aí, ok, você escolheu o livro Colossenses. Então aí vai muito de você e do Espírito Santo, sabe? Então você começa a ler o livro e, gente, estejam muito atentos a detalhes, sabe? O nosso Deus, ele fala com nós através de detalhes. Eu vou ler aqui algo que eu anotei nos últimos devocionais que eu fiz, que é uma frase que a gente que passa despercebido, mas que carrega muito a verdade. Colossenses 1:1 fala assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo.
Essa primeira frase, gente, carrega uma verdade muito grande, porque Paulo ele era perseguidor dos cristãos, e aí se tornou apóstolo, e aí agora ele se chama de apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, sabe? Paulo não se importava com o passado dele, não se importava com o que ele tinha feito, porque nem Deus se importava com o que Paulo tinha feito e o chamou para ser apóstolo e escravo de Cristo Jesus, sem se importar com o passado dele, sabe? Então Paulo sabia quem ele era, qual era a identidade dele, o que Cristo falava sobre ele, o que Deus falava a respeito dele, entende? E isso é muito do que nós precisamos carregar. Às vezes a gente passa tanto tempo na nossa vida nos preocupando com o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, e a única coisa que Deus nos pede é tipo, olha pra mim, olha pro que eu tô falando pra ti, olha o que eu falo de ti, olha o que eu penso a seu respeito, sabe? Se nem Jesus, nem Deus olham para o nosso passado, olham para nossos erros, quem são as pessoas para olharem também, sabe? Paulo é uma pessoa incrível, ele era um grande apóstolo, e tem uma parte da Bíblia, não lembro de estar agora, eu vou procurar para falar para vocês, Filipenses 3:6. Paulo, ele sabia muito bem quem ele era, qual era a identidade dele, é muito sobre isso que a gente estava falando. Olha como o Espírito Santo conduz as coisas. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu lembrei agora. Colossenses 3:4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, o que Paulo está dizendo aqui é que Paulo tinha um histórico completamente perfeito. Ele poderia se orgulhar disso. Quanto à lei, fariseu era aqueles judeus que realmente confiavam e seguiam a lei à risca. Tanto que Paulo, ele era perseguidor de cristãos porque ele era muito fiel ao judaísmo. Aí ele cita uma lista, olha assim, ó. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, o verdadeiro hebreu. Sabe, Paulo também era romano. Então assim, gente, Paulo tinha muitas coisas para considerar o melhor dentre todos, mas aí quando ele olha para Cristo, não vê motivo para se vangloriar, a não ser por Cristo Jesus. Então é por isso que em todos os começos de carta, Paulo fala sobre Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser servo. Essa é uma verdade que nós precisamos carregar em nós, sabe? Não importa o que as pessoas falam de nós, não importa aquilo que você fez, se Cristo te chamou e Cristo não olha para o seu pecado e para os seus erros, imagina as pessoas. Então, gente, eu acho que é isso o vídeo do devocional. E essa ficou uma lição devocional, né? Já que a gente leu o primeiro capítulo, o primeiro versículo. E geralmente as coisas não funcionam assim, sabe? Eu não leio um só, o Espírito Santo faz a revelação aqui. Geralmente tem que ler mais tempo. E também eu fico um bom tempo fazer devocional. Eu fico aí em torno de 40 minutos, 1 hora. Mas pra esse vídeo era só um vídeo rapidinho pra vocês entenderem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E se vocês têm dúvidas se o que vocês estão interpretando faz sentido, é bom vocês sempre pesquisarem comentários bíblicos, estudarem um pouco de hermenêutica. Eu fiz faculdade, um seminário de teologia, então eu tenho uma base boa. Às vezes assim, se tem alguma dúvida, eu sempre vou pesquisar, sempre vou atrás de comentários bíblicos pra gente não cometer o erro, né, de interpretar errado. E uma coisa que eu peço pra vocês é que parem de falar que vocês receberam uma revelação diferente da palavra. Isso não é verdade. A última revelação foi em Apocalipse, e a partir de então não existe mais revelações da palavra, existem só interpretações da palavra. Tá bom, gente? Obrigado por assistirem, é muito bom estar de volta. Um beijo, tchau!